Lembrando a vocês que nós estamos gravando, tá? Nós estamos gravando essa vamos lá, pesquisa exploratória. São pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando criar maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes, assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. Então, a pesquisa exploratória, ela acaba sendo um pouco mais genérica, porque são pesquisas que visam aprimorar algumas ideias sobre alguns assuntos. Então, você não vai aprofundar em nenhum assunto específico, mas você vai pegar os conceitos chaves de alguns temas, de algumas ideias dentro de um tema que você tem, e com base nisso você vai dar uma explorada. Então, você não entra nada a fundo, não tem uma certa profundidade nesse tipo de pesquisa, né? A ideia é que você tenha uma maior proximidade com o problema, lembrando que nós vamos ter que criar um problema, uma angústia, uma necessidade, e aí, com base nesse problema, toda pesquisa vai estar ao redor dela, para tentar provar, por A mais B, por diversas ferramentas, esse tipo de pesquisa. Então, a pesquisa exploratória, ela não vai entrar com profundidade, tá? Ela vai entrar com uma ideia de você explorar alguns temas centrais, buscar opiniões de autores diferentes, e você vai construir por meio de uma teia, né, como se fosse uma teia mesmo, ligando um assunto ao outro de uma forma exploratória, o nome já diz, né? Bem de forma geral, tá? É importante fazer isso. Eu acredito que quem vai fazer, eu posso ter vários tipos de pesquisa, tá? Esse é um tipo, então eu posso ter uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico. Eu posso ter uma pesquisa exploratória com o objeto de estudo, um estudo de caso. Então, eu exploro algumas ideias e trago um estudo de caso para comprovar ou não aquela situação. Tá? Então, tem várias formas de fazer pesquisa exploratória. Mas se você entender que eu vou pegar, eu vou pesquisar ideias sobre alguns assuntos para eu ter uma maior proximidade com o assunto, é uma pesquisa exploratória, tá? A pesquisa exploratória, ela pode ter outras formas dentro dela, como essa que eu falei. Dentro da exploratória pode ter bibliográfica, dentro da exploratória pode ter estudo de caso, então pode ter diversas formas, tá? Tem um outro tipo que é a descritiva, que são pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou descobrir a existência de associação entre variáveis. Então, a descritiva, o nome já diz, né? Descrever características determinadas de alguma população ou fenômeno. Então, na verdade, a descritiva, ela vem provar, ela vem descrever, ela vem mostrar uma certa realidade, né? Então, você talvez não vai nem trazer a solução para aquela realidade, mas você vem descrever a real situação. Você tem uma situação que você quer provar, você quer descrever, fazer um mapeamento do número dos desempregados no Brasil ou em São Paulo. Qual vai ser o seu recorte? Né? América Latina, mundo, planeta, vai ser América Latina, vai ser Brasil, vai ser região Sudeste, ou vai ser Estado de São Paulo, ou vai ser Vale do Paraíba, ou vai ser São José, somente a região leste, oeste, sul. Então, você tem um recorte que deve ser feito, tá? Então, a descritiva, você vem trazer um fenômeno, uma situação, né? Ou tentar descobrir a existência de uma associação entre uma variável e outra. Por exemplo, quando aumenta o índice de desemprego, aumenta a criminalidade, aumenta a violência. Então, você está com duas variáveis diferentes, né? Você está com uma variável chamada desemprego e outra variável chamada criminalidade. Então, você tenta criar uma associação entre elas, né? Quando aumenta a criminalidade, é porque o desemprego aumentou. Quando você reduz o desemprego, você reduz a violência. É um exemplo, tá? Outros exemplos podem surgir em relação a isso. Mas você até pode tentar
verificar se existe realmente alguma similaridade entre uma situação ou outra. Quando faz frio, aumenta a gripe, pessoas ficam mais gripadas. Quando a gente sai do frio, está em calor, verão, o número de gripe diminui. A dengue, então você começa a ter problemas, né, na saúde, na gestão de empresa, na área jurídica, e você pode comparar essas duas variáveis, ou não, eu não preciso comparar, eu só quero verificar o desemprego. Eu vou descrever, fazer um mapa da desigualdade social na minha região, no meu estado, no meu país. Então, essa é a descritiva, certo? Aí tem a outra que é a pesquisa explicativa, terceiro tópico aqui embaixo, ó. São pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Aí se entra com maior profundidade, tá? Nem sempre é possível aplicar esse tipo de pesquisa em ciências sociais. Nem sempre, não quer dizer que é impossível, tá? Mas é um pouco mais assim, né? Tem mais detalhes para isso, pois por valer-se quase que exclusivamente de um método experimental. Quer dizer, a explicativa, eu preciso ter uma parte prática, né? Eu preciso ter dados concretos, informações de uma certa realidade. Eu não posso ficar somente em pesquisa bibliográfica. A explicativa, eu vou mais a fundo naquela situação. Então, eu vou buscar a origem das coisas, as causas das coisas. Então, dado uma certa situação, né, percebida na nossa realidade, eu vou buscar uma explicação para esse fato. E muitas vezes, a explicação, eu tenho que testar outros métodos, então, outros métodos experimentais. Eu tenho que experimentar outras situações. É muito comum na área da saúde, né, as pessoas buscarem essa parte explicativa, né, da enfermagem, da psicologia, da biologia, né, testar remédio, se funciona ou não, né, resistência de um vírus e uma bactéria a uma situação ou não, combinação de remédios. Então, assim, não é que não tem como na nossa área a gente ir para esse caminho, mas é muito comum, né, pesquisas explicativas quando o pessoal são pesquisadores mesmo da área da saúde, por exemplo, que vai testar, né, para ver se funciona ou não, e explicar quais são as possíveis reações. Você pega um remédio, por exemplo, tá? Nesse remédio, você tem a bula. E na bula, a gente consegue olhar lá quais são as contraindicações, não é isso? Pode acontecer de dar isso, ao tomar esse remédio. Por quê? Porque já houve uma pesquisa com um grupo de pessoas que foi testado os efeitos colaterais daquele remédio, né? E algumas pessoas apresentaram alguns sintomas. E aí explica, olha, deu, sei lá, alergia por causa do remédio, pode dar coceira por causa do remédio, pode dar não sei o quê, tontura, boca seca, né, taquicardia. Então, pode dar alguns sintomas, porque há uma explicação para esse sintoma, né, é por causa do remédio. Pode ser por causa do remédio. Então, é por causa dessa pesquisa que já foi feita, já foi testado, né, e aí explica a reação por causa de uma situação, de uma ação que foi tomada antes, que, por exemplo, foi tomar remédio. Tá bom, gente? Em relação a esses três tipos de pesquisa, a exploratória, descritiva e explicativa, ficou alguma dúvida? Não, pra mim não. Então tá. Continuemos. Pesquisa bibliográfica. Essa é muito comum e pode ser usada aí por vocês também, tá? Essa é bem comum. São pesquisas desenvolvidas com base em material já elaborado, sistematizados, tais como livros, artigos científicos, pesquisas já elaboradas e já publicadas. Todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, porém, existem pesquisas que são realizadas somente a partir de fontes bibliográficas. Ela é bastante comum em estudos exploratórios. E se não me engane, me corrija se eu estiver errado, alguém me informa isso, por favor,
Mas no TCC de vocês, lá está dizendo pelo manual do TCC, só se mudou. Até o ano passado era assim, que deve ser uma pesquisa bibliográfica. Então, quer dizer, o próprio manual do TCC de vocês informa que vai ser essa pesquisa. Eu estou errado ou não, gente? Ou não viram ainda? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Uhum. Então tá, então você já sabe o que é isso aí, né? Sabendo que já foi passado esse tipo de pesquisa para vocês, vocês vão entender que vocês não vão fazer um outro tipo de pesquisa. Não vai ter pesquisa de campo, não vai ter estudo de caso, não vai ter nenhum outro tipo de pesquisa, tá? A de vocês vai ser limitada, o recorte vai ser pela bibliográfica. Olha lá, são pesquisas desenvolvidas com base em material já elaborado. Então, vocês vão buscar as fontes em livros, artigos científicos, e esses artigos vocês vão encontrar no Google Acadêmico. Eu já expliquei isso para vocês. Abre o Google lá, escreve acadêmico, e vai abrir um Google diferenciado, e aí lá você faz a sua pesquisa, você refina a sua pesquisa com palavras-chave de acordo com o seu tema, tá? E vocês não podem deixar isso para a última hora, gente. Quem não está fazendo TCC ainda, viu, Elton? Tá na hora de sentar aí a poupança e produzir material, tá? Eu tô falando isso porque são as pessoas que eu conheço, Natália, que estão fazendo TCC, tá? Quem não está fazendo ainda, mas vai fazer, guarda esse material, entenda essa explicação, porque vai ser muito útil, vai ajudar vocês quando for fazer, tá? Então, é buscar em livros, artigos científicos e algumas pesquisas já elaboradas e já publicadas, mas tem que ser em site confiável, tá? Tem que ser em fonte confiável. Então, por favor, não usem Wikipédia, Blogspot, esses sites aí da vida aí que qualquer um publica. Não use esse tipo de material. Então, se você quer consultar, você quer citar a fonte de algumas pessoas, você vai no Google Acadêmico. Lá você coloca lá, por exemplo, marketing digital. E aí vai vir vários artigos em PDF que foi publicado. Quando você abre esse material, lá tem o nome da revista, o ano que foi publicado, os autores daquele artigo que você vai citar se você usar ele no seu trabalho. Então, são materiais confiáveis, tá? A minha ideia é, abra uma pastinha no seu computador, escreve lá, TCC, e vão salvando tudo lá. Tudo que é material que vocês pesquisaram, porque depois você não acha mais, né? Depois você esquece como é que você achou. Porque a gente vai pesquisando, depois não acha. Então, achou que é um artigo interessante, achou que é um material que vocês podem usar futuramente, salva o artigo no seu computador, tá? E depois achar fica complicado. E aí você vai citar, porque ele tem informações relevantes. Para um material ser publicado, gente, ele passa por revisão, ele tem os seus autores, tem um orientador por trás disso, tem uma revista científica, eletrônica que seja, que analisou, né, se aquele dado é real, se é relevante àquele tema, se tem plágio ou não naquela revista, naquele material produzido. Então, tem muito mais credibilidade, tá, do que outros sites abertos. Vou repetir, Wikipédia, né, Blogspot e outros sites não é para usar, mas nem passa perto, tá? Vai em livro e artigo científico, ou pesquisas já elaboradas em artigos, tá? Tabelas, gráficos que já estão prontos em sites oficiais. Aí sim. Então, a pesquisa bibliográfica é quando você vai na origem dos autores e vai buscar o quê? A conceituação que vários autores trouxeram. Então, você vai pegar, por exemplo, a parte de marketing. Você tem Marcos Cobra, você tem Philip Kotler, que é o papa do marketing, você tem outros autores ligados à área do marketing, que vai estar conceituando, vai trazendo algumas teorias acerca daquele assunto que você quer fazer. Então, por isso que é importante, é extremamente importante ter livros e artigos. Não só ficar em livro e não só ficar em artigo, tá? Hoje tem o Google aí, o e-book do Google, que tem muito livro que você tem acesso. O próprio LDD de vocês, o livro didático digital da faculdade,
tem bastante material também que você também pode usar e não pode ficar em uma única fonte de informação. A pesquisa bibliográfica, você busca livros, veja que está no plural, livros, artigos, pesquisas, e não somente um, tá? No mínimo aí, para começar a brincadeira, 3. No mínimo 3, tá bom? Então, isso aí. Pesquisa documental, ó. Olha que bacana essa aqui. São pesquisas que utilizam fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto de estudos. Vale-se normalmente de material que ainda não recebeu um tratamento analítico ou outras fontes documentais, como publicações em diário oficial, registros oficiais de uma organização. Deixa aqui, gente, tá um barulhão aqui de construção. Peraí. Barulheira. Achei que era um Então, não, quase, né? É uma obra aqui perto de casa, tá terrível. Então, é o seguinte, se você, por exemplo, você vai buscar alguns dados na prefeitura, você quer falar sobre saúde pública, você quer falar sobre meio ambiente, área de preservação, então você vai nos documentos. Vou dar um exemplo. Acho que o exemplo fica mais fácil. Quando eu fiz mestrado, eu fiz em políticas públicas da construção civil. Então, o que eu fui fazer? Para vocês entenderem. Eu tive uma pesquisa bibliográfica que eu fui buscar nos autores o que é política pública, as principais políticas públicas ligadas à construção civil. E aí eu fui na prefeitura, no site oficial da prefeitura, da Construvale, do Sindiscur, que é o Sindicato da Construção Civil, e fui fazer um mapeamento como que é tratado os resíduos da construção civil entulho na nossa cidade. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, em Caçapava, em Taubaté, poderia ser diferente, né? Porque cada cidade tem uma política pública, dentro de uma política pública federal, cada prefeitura estabelece o seu plano de ação dentro do plano de diretor. Observe como que é louco. Então, a parte bibliográfica, ela é comum, porque eu pesquisei sobre política pública, lei do resíduo, lei do lixo, beleza. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ponto. Isso é federal. Então, isso, se eu fosse pegar qualquer tipo de lixo orgânico, eu ia falar, também ia entrar nisso. Mas eu ia falar de resíduo da construção civil, o vulgo entulho. Beleza, mas antes eu fui lá no macro, falar de política pública, depois eu fui falar de política da construção, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2012, fui falar sobre ela. Depois eu fui fechando, vejo que é um funil. Aí eu fui para São José. Aí em São José foi no quê? Na lei orgânica do município, no plano diretor da cidade. Tem que ler bastante sobre isso. Então, às vezes, chega a ser exaustivo. Por isso que não pode deixar para a última hora, gente. Não pode deixar para o último mês. Vocês vão enlouquecer. Eles precisam criar um cronograma, largar um pouco o pay-per-view do Big Brother, se é que vocês me entendem, e ir para estudar. Sentar a poupança aí e começar a estudar. Tem que tirar o tempinho, não vai sair da hora para outra. E aí, nessa situação, eu fui buscar no site da prefeitura alguns documentos que regulamentam como que é tratado o lixo. Então, na época que eu fiz. Hoje, eu fiz isso em 2013. Se você fosse fazer hoje é outra prefeitura, é outro prefeito, então pode ter mudado. Aí eu descobri que nos PEVs, deve conhecer os PEVs, que são os pontos de entrega voluntário. Aí eu fiz o mapeamento do PEV na região, fui nos PEVs e entrevistei, olha quanta pesquisa eu fiz em um único TCC, em uma única dissertação de mestrado. Eu fui nos PEVs, eu fiz um mapa da cidade, e no mapa eu fui identificando cada região, quantos PEVs tem. Eu peguei o mapa e dividi por região norte, sul, leste, oeste, e fiz um mapeamento, né, de uma forma visual no mapa, para ver quantos PEVs tem por região. Na época eram 12 PEVs. E aí eu percebi que na Zona Sul tem mais PEV. Por quê? Talvez porque é uma zona maior, né? Talvez porque é uma zona que tem mais construção, ou não. E aí eu fiz esse mapeamento, mas tudo em dados oficiais. Fui na prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, tive acesso a algumas informações do governo, nada que é sigiloso, mas informações internas,
pesquisei bastante em site oficial, né, sites governamentais. Então, eu estou explicando isso para entender que quando eu faço uma pesquisa documental, às vezes eu tenho que tabular e tratar os dados. Por exemplo, não existia, né, o mapa com os PEVs na cidade. Eu tive que levantar quantos PEVs tinha e eu fui fazendo a demarcação. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes esses dados eles não estão tratados. Existe o dado bruto que você precisa, mas você tem que dar uma trabalhada nele. Tem que compilar, tem que tratar, porque é um documento oficial da prefeitura que está lá, né? E aí eu tenho que trazer para a minha realidade, para aquela pesquisa que eu quero fazer, né? A minha parte científica, do meu trabalho, do meu objeto de estudos, e em cima disso eu vou dar a cara que ele precisa, mas respeitando os dados oficiais da prefeitura, entendeu, gente? Então, assim, não tinha um mapa, eu fiz um mapa, aí eu fui no PEV, tirei foto, não tinha foto de PEV, só tinha onde estão os PEVs, eu fui, tirei foto com a autorização da prefeitura, tirei foto, fiz o meu material, aí eu perguntei para a prefeitura se ela tinha algum, como é que fala, algum estudo, né, das áreas que as pessoas jogam entulho nas ruas, né? Tem estradas vicinais, tem lugar que a pessoa vai lá e joga entulho. Se ela tinha esse controle, ela falou que não tinha, não tinha. Porque se tivesse, eu também ia usar. Então, por ela não ter, eu fui, andei pelos bairros, Eugênio de Melo, eu fui, Zona Sul, cada buraco que eu fui, gente. E onde eu via entulho, eu encostava o carro e tirava foto. E marcava onde era. Depois eu fiz o quê? Uma análise por observação direta da minha pessoa, onde eu estava naquele momento, naquela época, 2013, achando os entulhos. Então foi um trabalho de 2 anos. Então, eu estou mostrando para vocês que demora, tá? Não quer dizer que é chato, mas dá trabalho. Então é uma coisa que a gente tem que fazer. Então, quando é documental, você quer buscar um dado do IBGE, que é uma fonte segura, da prefeitura, do governo federal, você quer falar sobre educação, aí você quer falar do analfabetismo, você quer falar de inclusão social. Então, você vai buscar essas informações, esses dados brutos em sites governamentais, ou indo lá também, conversando, pesquisando, entrevistando verbalmente, dá para fazer isso. Tá? Mas o problema é que isto está bruto. Então, tem que pegar esse dado, setar a fonte para ser fidedigno ao trabalho, e vou ter que tratar esses dados, vou ter que tabular esses dados para que ele chegue numa pesquisa e tenha a informação coerente para o meu trabalho, tá bom? Então, se você for usar algum dado da prefeitura, né, algum dado de política pública, alguma coisa nessa situação, da pandemia do coronavírus, né, crise financeira, bolsa de valor, o que você for usar, tem que buscar em dados oficiais, em diário oficial, sites governamentais, tá bom? Mas, de novo, é bruto, você tem que lapidar, porque às vezes o acesso a esse tipo de dado não é tão fácil. Eu lembro que tinha uma colega no mestrado que ela estava fazendo sobre o seguro-desemprego, e ela teve que buscar informações de Bolsa Família, teve que buscar informações oficiais também. Teve outro que estava falando sobre escolas de futebol. É um mapeamento. Ele teve que ir no cartório, em todos os cartórios de registro da cidade, levantar informações, são dados documentais, tá? Eu estou contando isso para vocês porque é uma realidade, envolve outras instâncias, aí você tem que buscar. Não é impossível, só é trabalhoso. Bom, mas é possível sim. Pesquisa experimental são pesquisas que, a partir de um determinado objeto de estudo, selecionam as variáveis capazes de influenciá-lo, definindo formas de controle e de observação dos efeitos que as variáveis provocam. Os teóricos das ciências sociais e humanas afirmam que os fenômenos sociais não são passíveis a esse tipo de condição. De novo, tá vendo? Existe um objeto de estudo, e aí a gente vai buscar as diversas variáveis que vêm influenciá-lo, de forma de controle e de observação dos efeitos que essas variáveis controlam. É muito mais difícil na nossa área, de novo, porque a nossa área que é? É ciências sociais aplicadas, tá? É a grande área, ADM, contábeis, RH, logística, direito, não sei que área que é, mas tá próximo.
E aí, quando você quer trabalhar com experimental, é muito mais difícil. Tá? A psicologia tenta trabalhar com pesquisa experimental o tempo todo, porque ela vem testando algumas técnicas para poder verificar se aquelas influências, aqueles inputs, eles surtem efeito, tá? Se você já ouviu falar daquela história do ratinho em laboratório, que eles colocam em um labirinto para saber se o ratinho A ou o ratinho B, ou o ratinho A comeu alface, ou o B não. E talvez um exemplo. E o ratinho A chegou naquele destino mais rápido que o B. Talvez o alface tenha relação. Experiência. Você vai experimentando e vai testando para ver. Demora. São anos de pesquisa. Geralmente, quem faz doutorado na área da saúde também usa muito pesquisa experimental, porque são anos de pesquisa para observar. Por exemplo, uma vacina, quando ela está quase pronta, né? Ela é testada, né? E aí também é uma experiência, porque você vai testando os efeitos também. É um outro tipo de olhar, mas também é experimental. Então você vai testando técnicas, tá? Técnicas para saber se aquela situação, se aquele remédio, se aquele comportamento, né, ele vai surtir efeito ou não. As pessoas antigamente, quando tinham alguma loucura, de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas o tratamento para antigamente era por choque. Acreditava-se que dar choque nas pessoas, elas ativavam e corrigiam algum distúrbio no cérebro. Então é comum a gente ver hoje em filme pessoas tomando choque, né, impacto para ver se melhora o cérebro, né? Pessoas que apresentam uma deficiência cognitiva, algum distúrbio psiquiátrico aí, né? Porque antigamente acreditava-se que o choque era uma forma de você tratar, né? E hoje a gente tem remédios que fazem isso, né? A impressão que eu tenho é que às vezes tem remédio que até piora, que a pessoa fica até mais grogue do que melhora. Mas enfim, quem sou eu para falar sobre isso? Mas pesquisa experimental é isso. Aí você vai testando. Estudo de caso, famosíssimo estudo de caso. É um tipo de pesquisa também bem utilizada. São pesquisas que visam analisar exaustivamente, repita essa palavra, exaustivamente uma situação. Então você vai olhar demais, com visão microscópica, vai olhar, vai analisar todas as variáveis com precisão, com exaustão, diversas vezes, dentro de um contexto real. O objetivo desse tipo de pesquisa é o detalhamento de um ou poucos objetos que tenham as mesmas características, com vistas a serem considerados como um caso. Nem sempre esses estudos são conclusivos. Uma das principais críticas em relação ao estudo de caso é a de que os resultados obtidos têm validade apenas para aquele caso e não podem ser gerais. Isso é verdade, né? Então, por exemplo, você quer fazer um estudo de caso numa empresa X que tem sucesso na gestão de pessoas. Então, percebe-se que a equipe é totalmente motivada, a equipe ela entrega resultados, a saúde financeira da empresa vai muito bem por conta da gestão. Então, você vai levantar as variáveis com que faz o quê? Essas variáveis, elas permitem que as pessoas tenham maior rendimento, que essas pessoas, elas entregam maior resultado, que essas pessoas, elas não faltam tanto, então o nível de absenteísmo, de faltas é muito baixo, o turnover, a rotatividade das pessoas na empresa também é muito baixa, então você vai estudar quais são as variáveis, né, nessa empresa ou nesse setor, nesse departamento. E aí você pode comprovar diversas, você pode chegar em diversas respostas, digamos assim, né? E ao chegar em diversas respostas, a gente vai perceber o quê? Que é muito específico daquele cenário, porque isso envolve o quê? Aquele setor, o tipo de pessoa com perfil naquela empresa, o tipo de gestor e o que eles trabalham. Então, tudo isso influencia. Então, o estudo de caso, ele pode ser muito rico, e eu acredito que ele é rico, mas dada uma única situação, aquela empresa, aquele setor, aquela área.
não pode ser aplicado desse mesmo perfil a outra área. Porque se você for em outra empresa, em outra área de atividade, em outro setor, as pessoas mudam, é um outro perfil de gente. Imagina você sendo gestor de pessoas, de mulheres, tá, dentro de um escritório. Aí você vai ser gestor de homens na construção civil. Não é diferente? É totalmente diferente. Muda o perfil, muda o contexto, as pessoas, a formação, a postura que você tem que ter, o objeto, a forma de trabalhar, o tratamento, mudou tudo, mudou o setor, mudou as pessoas, mudou a área, mudou a atividade. Então isso muda. Então não, aquilo que dá certo para A não quer dizer que vai dar certo para B. Por quê? Porque cada um vai ter a sua realidade. Então ele é válido. Quando no TCC da faculdade era permitido fazer estudo de caso, era bacana. Você fazia pesquisa bibliográfica mais estudo de caso. Você ia numa empresa X e ia estudar, você ia falar sobre 5S, a aplicação de 5S. Então, primeiro você fazia uma pesquisa bibliográfica, levantando os vários teóricos, os vários autores que estudam 5S, gestão da qualidade, aplicabilidade, gestão enxuta, o Lean Manufacturing, e vai estudando. Depois você pega uma empresa que deu certo com 5S, que ela aplica 5S no seu dia a dia, e aí você faz o estudo de caso ali, vai estudar por que deu certo, e compara com a teoria. Dá para fazer isso. Mas, no caso de vocês, não. Hoje não. Hoje não se aplica estudo de caso. Mas saiba que existe, é importante saber também. Tá? Estudo de campo. O estudo de campo é um pouquinho mais abrangente do que de caso. Olha lá, ó, são pesquisas que focam em uma comunidade sendo desenvolvidas por meio da observação direta das atividades do grupo. Estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu estou sozinho aqui, gente. Não, professor, não tá não. Ah, que bom. Aqui. Me sinto bem e acolhido. Obrigado. Ouvir sua voz. Parece que eu não estou The Walking Dead. São pesquisas que focam uma comunidade sendo desenvolvidas por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e realização de entrevistas com informantes. Então, você vai em campo estudar o comportamento das pessoas que não tem saneamento básico. Tive uma colega que ela fez publicidade, comunicação social, e ela foi estudar o comportamento dos índios. Olha que loucura. Então, o que ela fez foi estudo de campo. Ela foi numa aldeia indígena, não sei aonde ela foi, eu sei que é longe, talvez na região norte do país. E ela ficou lá uma semana convivendo com os índios de uma tribo e foi estudando aspectos culturais, comportamento dos índios, daquela tribo, né? Porque se mudar de tribo, também muda o estudo, o comportamento. E ela ficou lá uma semana dormindo lá, se comportando, estudando, gravando, entrevistando, conversando com eles, assim, colhendo informação, entendeu? O que ela fez foi um estudo de campo. Ela foi numa situação, né, de uma comunidade indígena, e lá ela foi estudar algumas variáveis que ela tinha na cabeça dela, como cultura, hábitos, comunicação, higiene, tratamento, como é que eles enxergam o mundo, como que eles lidam com as situações. Então, foi estudo de campo. Você vai em campo, né? E atenção, é observação direta. Quer dizer, é a minha observação. Eu estou vendo diretamente. Eu não estou vendo uma realidade a partir de um livro da ótica daquele autor. Porque vocês concordam comigo que quando eu pego um livro e vou ler uma teoria que alguém fez, eu estou enxergando aquilo a partir do olhar de alguém? É a partir do olhar do autor? Aquele autor enxerga dessa forma e está me vendendo da forma que ele enxerga. Então não é uma observação direta, é indireta. Porque eu estou comprando uma ideia a partir de uma teoria que alguém já fez, de uma observação que alguém já fez. Quando você faz o estudo de campo, é um pouco diferente, porque é você que está analisando, é o seu olhar, é a sua observação. As conclusões serão suas. Os dados que estão sendo colhidos são seus. É totalmente direto.
Talvez se uma outra pessoa fosse, né, nessa mesma tribo e ficasse também uma semana estudando o comportamento dos indígenas, chegaria numa outra conclusão, porque os meus valores entram em cena, as minhas crenças também entram em cena, porque é o meu olhar, é a forma como eu enxergo aquela situação, tá? Então, o estudo de campo tem essa características, digamos assim. Bom, em relação às pesquisas, alguma dúvida, alguma observação, ou a gente pode continuar, galerinha? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Tá bom. Objeto. Quando se fala em objeto, a gente está falando em relação ao estudo. Então, qual que é o meu objeto de estudo? Aqui eu até coloquei assim para vocês, ó. O objeto a ser estudado é o assunto principal, tá? É o recorte daquele trabalho, definido de maneira delimitada e apresentado em forma de pergunta. Que você vai ter um problema em cima do objeto, né? E aí esse problema, essa indagação, essa angústia, esse questionamento vai ser feito em forma de pergunta. E aí você, ao longo de todo o seu trabalho, por meio das pesquisas, ou da pesquisa bibliográfica, no caso de vocês, vão tentar provar, né, chegar numa resposta àquela pergunta que foi feita, que é o seu objeto de estudo. Então, por exemplo, o sono, vou dar um exemplo bem ridículo, tá? O sono, ele pode influenciar, ou o sono, ele influencia o rendimento do trabalhador? É uma pergunta, não é? Estou perguntando que se o sono, ele vai influenciar no rendimento do trabalhador. É uma pergunta. Ao longo do trabalho, eu vou ter que buscar, né, conceitos sobre o sono, sobre rendimento, efeitos do sono, se realmente há uma necessidade fisiológica, até lá no final para eu provar realmente por A mais B se o sono ele vai impactar realmente no meu rendimento ou não. É um exemplo bem assim, chulo, mas para que vocês entendam que eu tenho que questionar a realidade. Eu tenho que questionar o meu trabalho, né? Então, eu quero fazer um trabalho sobre atendimento, eu quero fazer sobre marketing, sobre motivação, sobre área financeira, área jurídica. Eu tenho que fazer pergunta. E essa pergunta é uma pergunta genérica, bem construída, e todo o meu trabalho vai tentar responder essa pergunta. Eu vou pesquisar. Esse é meu objeto de estudo. É a minha pergunta, tá? O objeto não aparece de forma imediata aos nossos olhos. Porque você não vai já trazer de bate-pronto, né, o objeto. Você vai todo construir uma discussão consigo mesmo, ou com os autores. Você vai comparar o autor A com o autor B. Você vai construir aí toda uma teia de conceitos e amarrações teóricas, e no desenvolvimento desse trabalho você vai entendendo qual é o objeto a ser estudado, tá? Mas ter clareza em relação ao tema que irá pesquisar é importante, principalmente para o aluno, principalmente para vocês, pessoal. Tá? Acontece muito de não estar claro para o próprio aluno qual é o tema que ele quer. Então, se o aluno, que é o dono da pesquisa, que é o autor, não está claro para ele, quanto mais para outras pessoas, né? A clareza é importante. Eu quero estudar isso. O meu foco de trabalho é esse. O meu objeto de estudo é esse. Então, essa clareza em relação ao tema é extremamente importante, tá? Principalmente para vocês, tá? A gente que já orientou muito trabalho, né? Orienta, já orientei muito trabalho, muito em grupo e individual. E ao sentar com o aluno, conversar com o aluno, nenhum aluno sabe o que ele quer. Não é por culpa dele, talvez porque ele não ouve, ele não foi orientado, tá, gente? Mas, assim, essa parte de você escolher um tema, definir um tema, um objeto de estudo que você vai realmente procurar para responder, criar uma pergunta bem, assim, consistente, ir respondendo ao longo do seu trabalho a essa pergunta,
é o seu objeto de estudo, que é a sua problemática, o seu problema, isso é necessário, tá? Mesmo que você gaste muita energia, mas assim, você com carinho escolher um tema é importante. É claro para você o que você quer, tá? E o tema é o assunto central e precisa ser delimitado. O que é delimitação do tema? É o recorte que você vai fazer. Então, não basta você simplesmente ter um tema e pronto, né? Ah, eu vou estudar esse assunto e pronto. Muito amplo. Você tem que recortar. Em qual região que você vai estudar, em qual área, em qual setor, em qual departamento. É muito amplo você falar de uma situação. Então, você fechar, pensa que é um grande funil. Você coloca nesse funil e você vai afunilando até chegar em algo mais específico, mais próximo de uma realidade. É o recorte que nós chamamos, tá? Então, você quer falar, vou usar o velho exemplo do marketing. Eu quero falar sobre marketing. Mas que tipo de marketing? Né? Onde? Né? A influência do marketing, né, é um assunto. O marketing digital é um outro assunto. Você quer falar sobre o composto mercadológico, que são os 4 P's do marketing, é um outro assunto. Você quer falar sobre um plano de marketing, é outro assunto. Então, é muito amplo. Marketing é muito amplo. RH é muito amplo. Quero falar sobre área jurídica, extremamente amplo. Eu preciso ter o que? Uma delimitação de que área você vai falar, de que setor você vai falar, de qual situação problemática você quer olhar para aquilo. Isso é a delimitação do tema. A pensa que é um grande funil, e você coloca nesse funil, tem que sair lá embaixo um assunto principal. Delimitar. Vou dar o exemplo do meu mestrado. Eu falei de política pública, mais ligado aos resíduos sólidos da construção civil na cidade de São José dos Campos. Eu só falei ainda do resíduo categoria A, que é o entulho. Eu tenho o B, tenho o C e tenho o D. Eu fechei, ó. Dentro do universo resíduo sólido, eu falei de entulho, que é o resíduo da construção civil, do classe A, que são só o tipo de classe A, que são os concretos, pedaço de cimento, de areia, aqueles concretão, só. Dentro da cidade de São José dos Campos. Quer dizer, eu fui fechando, tá, para chegar realmente em um objeto mais delimitado, um tema mais delimitado. Senão eu ia ficar patinando. Quando fica muito aberto, eu fico patinando o tempo todo. Eu não chego em um resultado realmente preciso, porque não está delimitado o tema. Tá? Quanto mais amplo ficar o seu trabalho, quanto mais amplo ficar o seu tema, mais difícil vai ser de você pesquisar. Por quê? Porque fica muito aberto, é muito assunto para você tratar em uma única pesquisa. Por isso que fechar essa pesquisa é importante. Fechar o tema, delimitar o tema é extremamente importante. Tá? Aqui, pessoal, vem algumas dicas para vocês, tá? De pesquisa. Então, aqui, por exemplo, ó, na pesquisa é um método que possibilita delimitar o assunto. E, com isso, selecionar a melhor, né? Ou melhor, as fontes para a obtenção de informações, tanto no início quanto no decorrer do processo. O método. Métodos são caminhos, né? São as maneiras, são as formas com que você vai estudar, que você vai pesquisar as fontes, você vai buscar as fontes de informação para saber aquele assunto, né? Tanto no começo quanto no decorrer. Então, se não sentar e não tiver uma dedicação mínima de vocês para o estudo, para buscar as informações, para a leitura dos materiais, não vai chegar em lugar nenhum. Como é que você vai escrever se você não lê? Ah, eu sei, não. Você sabe de uma forma a grosso modo, mas a riqueza de detalhes das informações é você que vai buscar isso nas fontes de pesquisa, no caso de vocês, em livros e artigos científicos. Tem que ler, não adianta, para escrever, tem que ler. A leitura, o estudo e a síntese de materiais serão tarefas constantes no exercício da pesquisa. Então, eu vou ter que ler, estudar, fazer pesquisa e também sintetizar, resumir,
né? Entender aquele assunto de uma página, talvez, de uma leitura, eu chegue numa síntese de 1 ou 2 parágrafos. Então, sintetizar é importante. Quando nós éramos mais crianças, né, mais jovens, é muito comum a gente fazer resumo. Na escola pedia-se muito resumo, né? Faz resumo, entrega resumo. E muitos alunos não sabem fazer resumo. Por quê? Porque na escola já fazia errado. E resumo, copia um parágrafo, pula 2. Copia um trechinho, pula outro. Não é isso, tá errado, esquece isso. Se é que alguém faz isso hoje, né? Na minha época, se fazia assim. Resumo ou síntese, compactar aquela ideia, é quando você lê e você resume tudo aquilo que você leu. Lê tudo. Grifa as palavras principais. Dá uma grifada, de lápis que seja, nos assuntos e frases e orações que são mais assim, conceituais, ou que tem palavra-chave, que chamou sua atenção. E aí, com base naquilo, você escreve 1 ou 2 parágrafos resumindo toda aquela ideia. Porque o autor, quando ele faz um livro, ele discute, ele vai, ele volta, ele devaga um pouco, né? Para quê? Para facilitar o entendimento realmente. Uma vez que você entendeu, você vai ter que compactar, que condensar tudo aquilo, né, com menos palavras. Isso é sintetizar. É pegar a ideia central daquela discussão. E isso eu só consigo fazer com leitura. Não adianta. Não tem outro caminho, tá? Para a elaboração de uma resenha, é necessário que se tenha bagagem acerca do assunto tratado, para então ter uma visão crítica a respeito. Como é que você vai criticar um assunto, né? Questionar, colocar em xeque, né, algumas ideias, algumas discussões, se você não tem uma visão, uma bagagem para isso? Então, essa bagagem, ela vem por meio do estudo. Essa bagagem, ela vem por meio do conhecimento. Então, é por meio da leitura que você vai ter essa bagagem. É por meio da curiosidade de entender pontos de vistas diferentes que você vai conseguir discutir e criar um diálogo entre uma situação A e uma situação B. Tá? O que Marcos Cobra diz que é marketing? Então, segundo Marcos Cobra, marketing é isso, isso, isso. Segundo Philip Kotler, marketing é isso, isso e aquilo. Então, tem 2 definições diferentes, de autores diferentes, para o mesmo assunto. Então, eu trago o conceito A, do autor Cobra, e eu trago o mesmo conceito, mas escrito de forma diferente, pelo autor B, Philip Kotler, e eu vou discutir. Então, eu não estou criando um conceito, eu estou dialogando com as citações, com as definições do autor A e B. Isso é uma resenha. Então, resenha é quando você coloca o seu parecer, quando você pode se posicionar muitas vezes em relação a A e B. Eu percebi que o autor A ele foi mais assim, grosseiro. Exemplo, tá, gente? E o B foi mais detalhista. Então, eu posso pegar mais a parte do B, do autor B, que foi um pouco mais detalhista, e o A foi mais generalista. Eu vou ter a minha posição. Mas para ter a minha posição, eu tenho que ter bagagem para isso. Eu tenho que ter estudado os 2 autores para entrar com olhar crítico, com diálogo. E crítica não é só falar mal, crítica é quando você consegue discutir, né? Trazer dados e discutir com propriedade, gente. E essa propriedade é você ler. Então, vocês precisam urgentemente ler, tá? Sobre o assunto. Pesquisar não vai cair no colo de vocês, vai ter que pesquisar, buscar artigos, livros e definindo as coisas, buscando os conceitos centrais do estudo de vocês, para que vocês possam lá na frente fazer o que a amarração que a gente fala, que são as resenhas. É o A com B, você define o que o A falou, define o que o autor B falou e você vai dialogar, vai fazer resenha em cima desses 2 conceitos, tá bom? Tudo bem, gente? Tudo em paz? Tudo suave? Sim.
É você. Só eu parece que estou nessa aula. Só você, o resto deve estar dormindo ou vendo Fátima Bernardes, possível. Cadê a Alexandra? Alexandra, fala um oi, Alexandra. Não tá. Tá vendo, Elton? Que absurdo. A pessoa entra e vai tomar banho. E o Matheus? Tô escutando, professor. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, graças a Deus. Tá entendendo tudo? Tô. E a Natália, que até agora não balançou o rabo. Cadê a Natália? Olha só, gente. Foi fazer o almoço, tenho certeza. Começou cedo, então. Começou cedo, deve estar agora colhendo feijão, né? Então tá bom. Daqui a pouco ela já acaba, né? Enfim, vou voltar aqui que tá quase terminando já. Vocabulário, ó. Eu achei interessantíssimo colocar esse vocabulário para vocês, porque ele dá uma definição aqui de algumas coisinhas. Por exemplo, ó, delimitar. Quando a gente fala delimitar, quer dizer o quê? Ó? Estabelecimento de uma linha, em geral, imaginária, em relação a alguma coisa, visando impor um limite físico ou simbólico. Quando a gente fala de delimitar o tema, né? É colocar realmente um limite para o tema. Eu vou falar de marketing digital e empresas de pequeno porte. Está delimitado, está fechado, está amarrado. Amarrado. Discernimento. Pode ser compreendido como critério, escolha ou opção. Uma pessoa com discernimento, ela tem clareza, ela entende, suficiente para fazer as escolhas acertadas. Em psicologia, é considerado como uma capacidade de compreender alguma coisa ou determinada situação. Então, ter discernimento sobre o seu tema, sobre aquilo que você está estudando, é quando você, por exemplo, você tem clareza do seu tema, você já leu bastante o suficiente para conseguir discutir aqueles assuntos, né, no papel, entre os autores. Tá? Lembra que discussão não é algo ruim. Discussão é uma coisa que você vai para argumentos, né? O argumento A, o argumento B e o C. Para discutir, eu tenho que ter conhecimento. Justaposição significa colocar algo imediatamente ao lado do outro. Em filosofia, ele é compreendido como a relação de sobreposição de alguma coisa sobre a outra sem produzir alteração. E vocês vão fazer isso, a justaposição, pegar o autor A, e que o autor A define sobre um certo assunto, né, dentro do meu tema, o autor B, o que o autor B define de certo assunto, dentro do meu tema, e vou fazer uma justa posição, colocar um ao lado da outro, e eu vou criar a minha discussão em cima disso, tá? E ressignificar, isso é legal, hein? Ressignificar, é chique falar isso. Dar um significado novo e diferente para algo já conhecido. Maneira diferenciada de dar sentido novo a algo que já está formatado num sistema de valores. Então, quando você vai ressignificar, é algo que já existe, já tem o seu valor, e você vai ressignificar, você vai dar um olhar diferente para aquilo. Acontece muito isso em educação, quando você vai ressignificar a sala de leitura. Quer dizer, quando você fala que sala de leitura é uma biblioteca da escola, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe o significado de uma sala de leitura. É um lugar onde os alunos vão para ler historinhas, ouvir contos, assistir vídeos, fazer pesquisa, né? Em escola chama biblioteca ou sala de leitura. Aí você quer dar um olhar diferenciado para essa sala de leitura. Você vai ressignificar, você vai dar um outro olhar, você vai enfatizar a importância da sala de leitura e muitas vezes você vai dar, por exemplo, colocar coisas diferentes. Ou então mostrar que uma sala de leitura é muito mais que um lugar para estudo. Pode ser um lugar para criatividade, um lugar para a pessoa se sentir bem, para ela poder vir a ser tudo que ela pode ser. A criança pode construir ali, né, um mundo de imaginação. Então, quer dizer, ó, eu estou dando uma ressignificação, estou dando um outro olhar naquilo que já existe, já está formatado. Tá? Esse modelo de aula que a Croton defende, que é a Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida, que tem o que? A pré-aula, a aula e a pós-aula, né? Essa nossa disciplina chama Blended, né, gente? Ela é 50% presencial
e ele é 50% pelo AVA. Então, logo, eu entendo, e já falei isso para vocês, vou reforçar que vocês precisam fazer o AVA, ainda mais na minha matéria, porque 50% dela é no AVA. Então, se você tem que ter acesso, tem que fazer a atividade, a prova vem pronta, eu não vou fazer a prova. Então, ou seja, por mais que você assista todas as minhas aulas e tenha presença, se você não acessar o AVA, você vai reprovar por falta, porque metade dela é pelo AVA e metade dela é encontro presencial. Então, isso é uma ressignificação, entendeu? A autonomia nessa matéria eu não tenho 100%. A minha autonomia é 50%. As outras 50% é no ambiente virtual e vocês, alunos, que têm que entrar para fazer. Então, a ressignificação, tá bom? É outro olhar. Tá? Lembre-se, o tema é o assunto sobre o qual você pretende investigar. O problema é a questão que deve ser delimitada e colocada preferencialmente na forma de pergunta, para ser passível de tratamento científico. De novo, o tema é o assunto principal. É aquilo que eu vou investigar, tá? E vai ter um problema nesse trabalho, né, nessa pesquisa, que é o quê? O problema, que vamos chamar de problema, é uma questão, uma pergunta que deve ser delimitada e colocada preferencialmente na forma de pergunta, para ser passível de tratamento. Então, é uma pergunta que você vai fazer dentro do seu objeto de estudo, e essa pergunta você vai tentar responder ao longo de todo o trabalho, tá? E aí eu vou pedir um exercício para vocês. Faça você mesmo. É um exercício avaliativo e vocês vão mandar no meu e-mail, que eu vou corrigir e vai valer nota para vocês, tá bom? Elabore um texto de, no máximo, uma página, tá, com as conclusões sobre a situação proposta no item exemplificando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar pelo antiplágio. Então, não vou copiar, tá? Eu quero saber o olhar de vocês. Tem um texto, desculpa, tem um texto, eu vou mostrar isso para vocês agora, e em cima desse texto, vocês vão elaborar, no máximo, uma página. Então, só a frente, tá? Nem a frente e verso. Professor, você vai mandar esse texto? Vou mostrar agora. Ah, tá. Vamos ler juntos e também tá no livro de vocês, tá? Uhum. E esse livro, esse texto a gente vai ler juntos. E aí o que acontece? Vamos elaborar um texto. Uhum. Então vamos ler. Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar a ideia central. Minha sugestão, vão ticar, vão marcar os trechos principais desse texto e vão construir uma resenha. Vão construir um texto, né, em cima desse material que a gente vai ler agora. Entendeu? Entendi. Tá bom? Então é para fazer uma resenha, né? É uma resenha, isso. É uma resenha, tá bom? Eu gostaria de ver o seguinte, ó. Ô, Tati, você tá me ouvindo também ou não? A Tati tá aí ou não? Deixa eu ver, pra ela responder. Ou não, né? Deve estar vendo Big Brother. Ah, ela tá aí, belezinha. Queria fazer o seguinte, ó, com vocês. Vamos fazer uma coisa diferente. Eu gostaria, se puder, o Elton ler um pedaço, o Matheus lê um pedaço, pode ser, Matheus? E a Tati lê um pedaço. Uhum. Tudo bem? Então vamos lá. Então tá. Aí, ó. Então, essa primeira parte aqui, o Elton pode ler, por favor, pra gente. O exemplificando. Você observa na universidade onde estuda que o processo de seleção para a formação dos alunos do programa de iniciação científica não tem atendido às necessidades atuais dos diferentes cursos. Como, a partir dessa situação, poderia ser definido um tema de pesquisa? A situação descrita permite observar que é possível visualizar um problema, mas isso ainda não é suficiente para que o problema esteja delimitado. Para isso, é preciso situar esse problema num contexto, num período, numa questão. Obrigado, Elton. Matheus, por favor, pode continuar, por gentileza.
Tati, pode ler, por favor, Tati? Eu? Gentileza? Então, por favor, você. Você já sabe que numa pesquisa você sempre deverá buscar aprofundar o entendimento do assunto por meio da leitura de diferentes fontes, livros, artigos, revistas, monografias. Porém, isso não tornará a pesquisa do tipo bibliográfica, uma vez que, como você analisa no quadro anterior, a pesquisa bibliográfica pretende responder ao problema da pesquisa somente por meio de fontes bibliográficas. Outros tipos de pesquisa necessariamente recorrerão a fontes já sistematizadas sobre os assuntos tratados no estudo, uma vez que é dever do pesquisador conhecer o avanço da pesquisa em relação ao tema proposto. Portanto, a leitura, o estudo, a síntese de materiais serão tarefas constantes no exercício da pesquisa. Obrigado, Tati. Obrigado, Elton. Então, por isso, a importância do método. Na pesquisa, é um método que possibilita delimitar o assunto e, com isso, selecionar melhor as fontes para a obtenção de informações, tanto no início quanto no decorrer do processo. O método não é uma mera justaposição de passos. É uma das condições para que se alcance o êxito na pesquisa. Certo? Então, é esse textinho, desses 3 slides, tá? Eu estou mandando agora para a Tati já via WhatsApp. A Tati, por favor, repasse para a turma, por gentileza. E aí, em cima desses slides aí, eu vou pedir para que vocês construam. Não precisa ser a página inteira, tá bom, gente? Mas 3 parágrafos, por favor. 3 parágrafos. Mínimo, né? Isso, vai dar umas 15 linhas, isso mesmo. 3 parágrafos de um diálogo em que vocês não vão copiar nenhum trecho, tá, gente? Não copiem nada. Vocês vão ler e vão reescrever com as palavras de vocês. É importantíssimo fazer isso. Eu vou corrigir um a um e devolvo para vocês, que é uma forma de a gente começar a entender como é que eu faço um diálogo e como que eu discuto isso. Por isso, eu vou pedir mais uma coisinha. Escreva em terceira pessoa, tá? Tentem escrever em terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Então, é ele. O trabalho, a pesquisa, o entendimento, a justaposição, a situação, o objeto, tá? Sempre em terceira pessoa. Evita colocar eu, ou nós, a gente, ou então fizemos, devemos fazer, faremos. Não. Faz-se, deve-se, entende-se, é possível entender, ok? Ai, Tenta colocar nesses termos. Oi? Em tudo eu coloco entende-se que. Entende-se que é possível entender, né? Ó, é diferente, ó. É possível entender ou é possível entendermos? Não é. Quando é terceira pessoa, tira o entendermos, fazemos, buscamos, tira isso. Tá? Concluímos, não, é conclui-se. Não ou, trazer para si, né? Não é pra gente, é a terceira pessoa, é como se fosse uma terceira pessoa, é o trabalho, o objeto, a pesquisa, tá bom? E isso é treino, gente, não tem como, é treino. Se for mais fácil fazer no papel, pode fazer no papel e me mandar foto, mas se você mandar digitado, eu até consigo corrigir, colocar alguns tópicos e devolver. Manda em Word aberto, que eu consigo corrigir e devolver para vocês. E lançar como pontuação também, vale pontuação, tá bom? Tá bom. Tranquilo? E aí, aqui... Entregar até quando, professor? Então, como semana que vem, até deixa eu ver, hoje é segunda, se puder mandar para mim até sábado, tá bom? Eu faço hoje, senão... Por favor, até sábado, antes da Páscoa.
E aqui, gente, ó, lembrando que a nossa aula ele é mais ele é reduzida porque ele é blended, né? Ele é 1 hora e meia só. Lima e Mioto tem esse artigo, se puder ler, vai ser muito bacana para vocês, ó. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico. A pesquisa bibliográfica. E tá aí o link de acesso. Estão ouvindo? Aham. Tá. Os Tá aí, sobrenomes deles parecem dos cantores. quase isso, né? E aí, se puder ler também, isso aí vai ajudar vocês nesse entendimento da discussão da aula de hoje. O meu e-mail está ali embaixo, valdemir.ferreira@anhanguera.com. Mandem para mim até sábado, por favor, que eu vou fazer as correções. E eu vou dar uma dica para vocês. Aproveita que está fresquinho na cabeça de vocês a aula de hoje e entra já na pós-aula, na pré-aula e na pós-aula do 2.2, e já responde. Vai ser muito mais fácil, porque vale nota e tem que ser feito, né? Então, se fosse você, já entrava hoje, se puder. E aí, eu tô mandando agora, Tati, esse material para vocês. Tá no livro também, tá? Seção 2.2 do nosso LDD. Já entra agora, já responde, já garante pontuação. As perguntinhas são tranquilas. Semana que vem eu vou trazer algumas perguntas da pós-aula e a gente responde juntos também da seção 2.3, tá bom? Da próxima, né? Da próxima semana, tá? E aí, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Não. Encerramos aqui a nossa aula de hoje, 2.2, que o tema era esse mesmo, ó, o processo de pesquisa como uma das ferramentas de produção do conhecimento, tá bom? Essa aula está sendo gravada, eu vou mandar o link da aula para vocês também, caso vocês tenham dúvidas, caso queiram ver essa aula de novo. Eu não recebi nenhuma orientação ainda sobre a presença, mas a faculdade, ela quer que eu mande para elas o quê? O número de participantes que estão na aula. Eu acredito que ela vai começar a dar presença em cima das aulas, tá? Então, hoje mesmo, ó, eu estou vendo que está online e eu vou mandar para ela. Então, eu acredito que essa semana ela vai tomar alguma posição em relação à presença de vocês. Se eu souber disso com maior complexidade, com maior informação, eu aviso vocês, tá bom? Mas é bom ficar esperto em relação a isso, tá, gente? Tá bom, professor. Mas é isso.